Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Então Davi já começa pedindo a Deus para que o Senhor possa ajudá-lo para que ele não fosse envergonhado. Sabe, meus irmãos, existe uma coisa muito difícil de lidar, que é a vergonha. É ou não é? A vergonha é muito difícil de lidar quando a pessoa fica envergonhada de algo. Por exemplo, você cai na rua, né? Às vezes é bobeira, você caiu, tropeçou, mas tem pessoas que ficam envergonhadas, né? Às vezes a culpa não foi sua. Você caiu, tropeçou ali num buraco, alguma coisa, sabe? Mas você tem vergonha porque pela queda, sabe? Que às vezes não foi, a culpa é sua, foi provocada pela situação, né? A calçada ruim, a rua ruim, você tropeçou, caiu. E ao invés de você, às vezes, ficar tranquilo ou tranquila, de saber que a culpa não é sua, você fica envergonhado, porque as pessoas olham para você. As pessoas olham com um olhar meio que, não viu? Não percebeu? Tá cego? Tá cega? A pessoa não viu isso, sabe? Então, existem pessoas que elas sentem uma dor muito grande por causa disso, da vergonha. E hoje em dia tem muitas pessoas vivendo isso. Às vezes a culpa não é dela, a culpa não é dele de estar passando por essa situação, sabe? Tem muitas pessoas desempregadas. Não que você quer ficar desempregado, você não quer ficar desempregado, você não quer ficar endividado, você não quer passar pela situação que você está passando. Não foi criada por você, sabe? Foi, às vezes, consequências. Às vezes você foi mandado embora, não está tendo outra oportunidade, sabe? As portas, você está lutando, você vai lá, coloca currículo e você luta, você persevera, você corre atrás, sabe? Você dá o seu jeito, né? Os pulos, né? Tem lugar que fala os pulos, né? Tem lugar que fala os corre, né? Você dá seu jeito para sair dessa situação, mas infelizmente, por enquanto, ainda não, a porta não se abriu, sabe? As coisas não aconteceu. E a culpa não é sua, mas tem pessoas que ficam envergonhadas por não ter o emprego, por estar passando crise, endividado, sabe? Faltando as coisas dentro de casa e se sente envergonhado. E às vezes as pessoas olham e ficam julgando, lá, não quer nada. Não é que você não quer nada, você está lutando, você não está tendo oportunidade. Às vezes a pessoa julga lá, não quer nada com nada, lá, não faz questão para trabalhar, não faz questão. Não é que é isso, você sabe, você se esforça. Então Davi, ele ora a Deus e fala: Senhor, não seja eu envergonhado, porque a vergonha é ruim demais. É muito ruim você viver com vergonha, sabe? Vergonha das coisas darem errado ou está dando errado. Vergonha. E isso tem muitas pessoas que têm vivido isso. Como eu falei, a culpa talvez não é sua. São coisas normais da vida, sabe? Mas a pessoa fica envergonhada, se sente envergonhada. E isso é ruim demais. Porque isso vai afetando não só a vida financeira, né? Estou falando aqui pelo fato da vida financeira. Não só a financeira, mas o emocional, né? Tem muitas pessoas que ficam envergonhadas pelo marido estar envolvido nos vícios. Ou a esposa, né? Ter feito alguma coisa, sabe? Traição, brigas. Às vezes a pessoa fica com vergonha disso tudo, tudo que está acontecendo. É como eu falei, às vezes a culpa não é sua, sabe? O que você pode fazer? Você não pode ir lá prender o marido, não quer que ele vá e se envolva com os vícios. Você não pode ir lá impedir, sabe? Você não pode. Então existem vergonhas e vergonhas que a pessoa vai passando
e vivendo na vida dela que, sabe, envergonha no sentido de querer sumir, de querer desaparecer. Então Davi ele peça, Senhor, não sejam envergonhados. Eu não quero ser envergonhado. Porque uma pessoa que está passando por vergonha, de portas fechadas, de vida financeira, sabe, de família, sentimental, ou até mesmo, né, espiritual, enfim, sabe, isso é um baque. Isso tira as forças da pessoa. Aí ele diz assim: nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, olha só, Davi está falando, Senhor, aqueles que confiam no Senhor não pode ser envergonhado. Não pode, Senhor. Envergonhado tem que ser aquele que não confia no Senhor, aqueles que armam contra a minha vida, aqueles que se levantam de um jeito tentando tirar a minha paz, a minha alegria. Não que Davi, meus irmãos, prestem atenção, não é que Davi estava ali querendo pagar o mal com o mal, não. É que Davi estava colocando na mesa, digamos assim, aquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso escudo. E que os inimigos estão debaixo dos pés dele. Então, Davi estava recorrendo à palavra do Senhor. Davi estava recorrendo à palavra. Por isso que eu falo, meus irmãos, quando nós recorremos ao homem, falhamos. Quando recorremos às coisas desse mundo, falhamos. Mas quando recorremos ao Senhor e à sua palavra, Deus supre as nossas necessidades e Deus vem ao nosso socorro. Então Davi estava, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Envergonhado tem que ser aquele que não confia no Senhor. Eu confio em ti, eu espero em ti. Aqueles que se levantam contra mim sem causa, que armam contra mim, que tentam impedir a minha queda, a minha ruína, Senhor, sejam eles envergonhados, não eu que confio e espero no Senhor. Confio na tua palavra, espero em ti. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas estão esperando em Deus, lutando pelo seu casamento, lutando pela sua vida, sabe? Abrir um trabalho, tem a sua empresa, tem a sua venda. Talvez as pessoas ficam ali e vai fechar, e vai dar errado, sabe? Desejando o seu mal, desejando a sua queda. Talvez você projetou algo, não, eu vou conseguir. Aí você sai cedo para colocar um currículo, né, para arrumar um emprego, e as pessoas, não vai arrumar nada não, sabe? E às vezes tem pessoas que até armam contra você, sabe? Te prejudicando ou tentando armar contra você, falando mal, tentando armar de um jeito ou de outro, traiçoeiramente, sabe? Sem você saber. E às vezes a gente nem sabe, sabe? Você está entendendo? Às vezes a gente nem sabe, mas às vezes tem pessoas desejando o nosso mal, desejando a nossa queda. Então, quem tem que ser envergonhado? Nós que confiamos no Senhor? Não. Nós que confiamos no Senhor, esperamos o quê? Bênçãos, vitórias. E que o Senhor venha conceder isso a todos nós. Que o Senhor abra portas que talvez você está lutando para que se abra há muito tempo. Talvez você se sinta envergonhado por estar desempregado. Talvez você está envergonhado por estar vivendo essa crise no casamento. Talvez você olhe e fale, meu Deus, nunca passei por isso. Talvez minha família nunca passou por isso. E por que eu estou passando por isso? Todo mundo deu certo na minha família e só eu estou dando errado. Sabe, isso para muitas pessoas isso é vergonhoso. Isso é um baque que a pessoa sofre. Porque todo mundo deu certo e ela dá errado. Todo mundo consegue, ela não consegue. Você está entendendo? Todo mundo consegue, tá? Todo mundo consegue. E ela não consegue. Então, essas coisas que envergonham, entristecem a pessoa. Porque todo mundo dá certo e ela não dá certo. Ele não dá certo. Todo mundo consegue prosperar, ela não consegue prosperar. Todo mundo consegue adiante, ela não consegue adiante. Todo mundo consegue ser feliz, ela não consegue ser feliz. E às vezes coisas simples, sabe? Às vezes a pessoa tem uma venda, são coisas que se vende, né? Coisas que se vende, coisa que toda hora vende, mas parece que para ela ninguém enxerga, ninguém vê.
Então isso vai envergonhando, entristecendo a pessoa, fazendo a pessoa entender, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Será que eu não mereço? Será que eu não sou digno? Será que eu não sou merecedor? Será que, sabe, se eu não gosto de mim? Aí começa, né? Aí começa já a pensar que Deus não gosta, que Deus não ama. Então Davi recorreu ao Senhor. E ele diz no versículo 4: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Então Davi está falando, Senhor, me honra, me abençoa. Não lembra das minhas falhas, dos meus erros. Sabe, meus irmãos, se Deus ele colocar na balança, se Deus colocar na balança as nossas falhas, os nossos erros, estamos perdidos. Estamos perdidos. Se Deus levar em consideração, talvez aquilo que falamos ou aquilo que pensamos, estamos perdidos. Porque tem muitas pessoas que já pensou em desistir. Tem muitas pessoas que já falaram, né? Até na raiva, não quero mais saber de nada, não quero mais saber de Deus, estou cansado disso, sabe? Às vezes na raiva, no ódio, na revolta, digamos assim, entre aspas. Acho que se Deus levar em consideração tudo, meus irmãos, estamos perdidos, sabe? Por isso que Davi falou, Senhor, não leve em consideração isso não. Não lembra, Senhor, dos meus erros de outrora. Não lembra não, Senhor. Mas que nesse momento, se eu posso olhar para mim agora, nesse momento. Pensou, meus irmãos, se Deus fosse nos ajudar, lembrando o nosso passado, se Deus fosse nos ajudar e fosse somar tudo que fizemos de certo, e se tivesse muitas coisas, se passasse o errado, não receberemos as recompensas. Pensou? Que seria de nós, meus irmãos? Que seria da nossa vida? Por isso que a misericórdia do Senhor, ela está sobre o nosso coração, a nossa vida, sabia? Por isso que devemos clamar, e Davi fez certo, ele clamou a misericórdia do Senhor. E ele diz, vamos lá, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho dos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas, né, o caminho do Senhor, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Meus irmãos, existe aqui uma aliança, existe aqui um compromisso. E essa aliança aqui não é igual a aliança do homem não, tá? Ou a aliança que os homens falam aí. Não. Essa aliança que a palavra está falando é de confiar, é de crer, tá? Essa aliança aqui é de compromisso. Essa aliança aqui é de você se entregar e confiar totalmente no Senhor. É essa aliança que Davi está falando. É como se ele falasse aqui, Senhor, eu errei, eu falei, tenho muitos erros, muitas falhas, mas o meu coração está voltado para o Senhor. Olhe para mim não com olhos de justiça, mas com olhos de misericórdia e me ajuda. Não permita que eu seja envergonhado nessa batalha e nessa peleja. É o que devemos fazer, minha irmã. É o que devemos fazer, meus irmãos. Um quebrantado coração Deus não despreza, sabia? Deus ele despreza o soberbo. Deus despreza aquele que se acha alguma coisa. Deus despreza aquele que não preciso de Deus, quem sabe sou eu que mando na minha vida. Deus despreza isso. Mas um coração quebrantado, uma pessoa que diz, Senhor, eu não mereço,
eu não sou digno, mas eu preciso muito do Senhor. Eu não mereço por causa das minhas falhas. Eu não mereço por causa dos meus erros, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de ajuda. Não permita que eu seja envergonhado nessa batalha, nessa peleja. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão quase desistindo da família, quase desistindo dos seus projetos, quase desistindo dos seus sonhos, porque tem medo de ser envergonhado, tem medo de não dar certo. Você está compreendendo? Tem muitas pessoas que têm medo. Não aconteceu ainda a vergonha, sabe? Não existe a vergonha, mas o medo da vergonha. O medo de dar errado, o medo de não acontecer, o medo das portas se fechar, o medo de acontecer o pior. E a pessoa ficar envergonhada das pessoas apontar o dedo e falar: eu te falei, eu te disse que não ia dar certo, eu te disse que não ia para frente. Sabe, tem muitas pessoas que têm medo de acontecer isso, medo dessas coisas acontecer na sua vida. Por isso que Davi, ele não recorreu ao homem. Davi não recorreu a nenhum lugar específico, aonde muitas pessoas às vezes se recorrem a lugares específicos, né? Vai em determinados lugares, não, ali eu vou encontrar a solução, lá eu vou encontrar a saída. Ou vai no homem, né? Lá naquele homem, lá aquele dali, quando eu for lá e ele vai. Não, minha irmã, o nosso socorro está no Senhor. A nossa vitória está na palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que envergonhados serão aqueles que não confiam nele. E confiar em Deus não é confiar no homem. Confiar em Deus não é confiar no lugar específico. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Não é assim? Eu acho que a gente aprendeu isso desde pequeno, né? Vai em tal lugar porque lá tem a vitória, vai em tal lugar porque lá tem aquele homem lá, aquela mulher lá, lá acontece, ali acontece. Não, minha irmã. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Por isso que eu sempre falo aqui, não é religião e nem denominação. Porque Deus abomina essas coisas. O que Deus, ele honra e ele abençoa é uma pessoa que reconhece a sua grandeza e o seu poder. E Davi, ele fez isso. Ele reconheceu que no Senhor estava o poder de mudar a situação que ele estava passando, ou talvez iria passar de vergonha. Por isso que ele clamou ao Senhor. Aí diz aqui, no versículo 16: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Olha o que Davi está falando. Senhor, olha para mim porque eu estou sozinho, eu estou aflito. Você está entendendo? O medo de ser envergonhado. Davi foi rei, meus irmãos. Davi, ele tinha uma posição. Davi tinha um nome. Você está entendendo? Davi tinha um nome, Davi tinha uma posição. E se desse tudo errado para ele, ia falar: ué, mas esse aí não é o servo do Senhor? Esse daí não é o escolhido? Esse daí não é aquele que foi separado por Deus? Sabe, meus irmãos? Tem pessoas que é assim, que vivem assim. Tem pessoas que ficam debochando, às vezes, da sua queda, debocham, talvez, e zombam daquilo que está dando errado na sua vida. Ué, sai daí, não é aquela que confia em Deus, que crê no Senhor, não é aquela que falou que Deus vai abençoar, sabe? E às vezes você está sendo envergonhado ou está passando uma vergonha por causa disso. Porque você falou que ia dar certo, você falou que ia acontecer, você falou que Deus é contigo, que você falou que não, porque Deus vai me honrar, vai dar certo, as coisas vão acontecer, porque Deus e Deus e Deus, sabe? E de repente é isso que está sendo uma vergonha na sua vida. Não que Deus é vergonha, não é isso, por favor, não é isso. Mas a situação que você falou tanto, você bateu o pé, você firmou tanto, com tanta certeza, talvez você até brigou com pessoas, né? Então não fala mais comigo não. Eu tô falando que Deus é comigo, e tô falando que Deus é comigo e acabou. Sabe, você até brigou com pessoas, já falou, bateu o pé, e de repente você tá passando por essa vergonha. Tá sozinho, tá aflito, angustiada, né? O casamento não tá legal, as coisas não estão acontecendo,
vida financeira, saúde. Aí você percebe o olhar das pessoas, sabe? Que tem pessoas que olham para você diferente. Existem pessoas que olham normal, né? Existe o olhar normal. E existe aquele olhar de falar, coitada ou coitado. Tem pessoas assim, meus irmãos. E não é isso que Davi estava esperando das pessoas. Não era isso que Davi queria. Davi estava buscando a misericórdia do Senhor e os olhos do Senhor. É isso que ele fala. Ele falou, Senhor, volta para mim, tem compaixão. Eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Então, quer dizer, além de sozinho, além de aflito, o coração de Davi estava atribulado. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Olha, um coração atribulado. É como se a pessoa tivesse perdendo a respiração. Sabe? É como se a pessoa tivesse, sabe, sendo sufocada. Né? Um coração assim, desse jeito, atribulado, é como se a pessoa não consegue respirar. Ela tá tão desesperada e tá tão desesperada que não tem essa opção, não consegue ter calma. Às vezes a pessoa fala assim, calma, respira, mas não tem opção, não consegue, sabe? Não consegue controlar o coração. A aflição é tão grande, a angústia é tão grande que a pessoa não consegue, não consegue. Aí diz assim no versículo 18, ó, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então Davi chegou num ponto certo, meus irmãos. Chegou no momento certo, onde todos nós devemos chegar. Ele diz, Senhor, considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Então ele pede para o Senhor considerar as aflições dele, perdoar os seus pecados e olhar também para os inimigos que eram muitos. Quer dizer, Senhor, é covardia. Se é um contra um, tudo bem, mas é covardia, Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? Existem pessoas assim. Se fosse uma luta só, minha irmã, se você tivesse uma luta na vida sentimental e todas as áreas estivessem bem, tudo bem, tá? Você vai ali, você vai lutar. Se você estivesse enfrentando uma luta financeira, né? Se você tivesse uma luta financeira e, né, tivesse passando por aquilo ali e de repente tudo à sua volta estivesse dando certo, tudo bem. Só que é tudo de uma vez. E não tem como, isso já é covardia. Um contra um vai, né? Mas dois contra um, três, quatro. Você tá entendendo? É muita coisa, minha irmã. É família, é financeiro, é sentimental, é emocional, sabe? É muita coisa de uma vez. Então tem pessoas que para ela não tem como mais. Não tem como vencer aquilo ali. Não tem como. Não tem como. Então, meus irmãos, coloca isso no teu coração. Nós temos que entender isso. E diz, ó, só para a gente entender. Cadê? No versículo 20. Guarda-me, ó, guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Pronto. Então Davi, ele pediu a Deus socorro, pediu a Deus ajuda, desabafou, abriu o coração, pediu a Deus para perdoar os seus pecados, suas falhas, pediu ao Senhor para não olhar para os seus erros, mas sim considerar os seus inimigos, que eram muitos, pediu a misericórdia do Senhor, mostrou para o Senhor, Senhor, sozinho eu não posso, sozinho não tem como vencer. Então ele pediu a Deus, Senhor, guarda a minha alma e livra-me, preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel de todas as suas tribulações. Então, meus irmãos, Davi chegou aqui no final da oração entregando a sua vida, reconhecendo que somente no Senhor ele poderia ser honrado, somente no Senhor ele poderia ser abençoado. Por isso que ele falou, Senhor, não seja envergonhado, porque é covardia que eu estou passando. É muitas lutas para se lutar sozinho. É muitas batalhas para se lutar sozinho. E todos nós, meus irmãos, todos nós enfrentamos essas lutas.
Lutas são normais, tá? As lutas são normais. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Luta é normal. Agora tem coisas que é covardia. É muita luta, minha irmã. É luta de um lado, luta do outro, luta vindo de tudo quanto é lugar. E sozinho tem como não, sabe? Às vezes tem esposa lutando sozinho. É como se, um exemplo, é como se a esposa sozinha tem que fazer tudo dentro de casa. Tem que trabalhar, colocar comida dentro de casa. Tô dando exemplo, tá, meus irmãos? Colocar comida dentro de casa, tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos, sabe? Tem uma hora que aquilo ali explode, sabe? Tem hora que aquilo ali não dá. E vice-versa, sabe? Tudo que é demais, isso cansa, isso exausta a pessoa, não sei se é essa palavra, sabe? E vai acabando com as forças da pessoa, e vai acabando com a vida dela. Então, Davi percebeu que ele poderia ser envergonhado diante daquela batalha, porque os inimigos eram enormes e numerosos demais. Então ele percebeu: Senhor, não tem como vencer. Eu vou acabar me envergonhando, eu vou acabar sendo envergonhado. Então você, talvez, minha irmã, para a gente orar, meu irmão, talvez você está percebendo que a luta está sendo muito grande e provavelmente diante disso você pode ser envergonhado. Você pode ser envergonhado. Que como você vai lidar com dívida, como você vai lidar com desemprego, dificuldade financeira, sabe? Não tem cliente, é doença, é briga em casa, é filha, é família, é casamento, vida sentimental, é emocional, sabe? É muita coisa. Sozinho, sozinha, não dá para vencer. Então, se o Senhor não nos acudir, se o Senhor não nos socorrer, estamos perdidos. Então, nada melhor do que recorrer à misericórdia do Senhor. Nada melhor do que recorrer à misericórdia. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sozinho não tem como vencer essa batalha. Você pode tentar: não, vou vencer e vai dar certo. Sabe, meus irmãos, é só adiar. É só adiar a vergonha. Quando você luta sozinho, sozinha, quando você vai assim, sabe, tentando vencer sozinho, é como se você só está adiando. Mas Davi entendeu isso. Ele falou: não, sozinho eu não posso. Sozinho não tem como. Mas eu vou buscar a misericórdia do Senhor, e Ele, com as mãos dele, vai mudar a minha história, a minha vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, toca na vida dessa pessoa, Pai, que nesse momento está diante de muitas batalhas e muitas pelejas. Talvez se sente sozinha e sozinho, não abandonado pelo Senhor, Pai, ou abandonada pelo Senhor, mas diante dessas batalhas e dessas pelejas, se encontram realmente, literalmente sozinha. Não tem como vencer, Pai. Talvez faltam-se pouco tempo para que as portas se fechem, para que haja vergonha, humilhação, para que talvez, Pai, as pessoas dizem: tá vendo? Eu falei, eu te avisei. Talvez faltam, Pai, pouco tempo para as pessoas confirmar que na vida dela, Pai, não tem jeito, não tem solução. Talvez essa pessoa, Pai, está vendo que não tem saída para a vida dela, tem saída para a vida dele, está percebendo, Pai, está percebendo que a vida dela está afunilando, está apertando, está ficando estreito a vida dela e não tem solução. E é nessa hora, Pai, é nessa hora, Senhor, que recorremos a Ti e te pedimos, ó Pai, não olhe para as nossas falhas, não olhe para os nossos erros, mas olhe para o nosso coração, Pai. Olha para o coração dessa pessoa que está desesperada, está aflita, está sozinha, Pai, sozinho nessa batalha, nessa peleja. Não sabe lidar, não sabe resolver essas dívidas, não sabe quitar essa situação, não sabe sair dessa crise, não sabe vencer o emocional, o espiritual, não consegue se libertar, não consegue dar a volta por cima. Mas que o Senhor possa ajudar, Pai. Que o Senhor possa ajudar, Pai, essa pessoa. Que o Senhor possa socorrer essa pessoa, Pai, que precisa muito vencer essa batalha, muito vencer essa peleja
e que de repente, Pai, está literalmente sozinho e sozinha. E se o Senhor, Pai, não ajudar, se o Senhor não socorrer, o que será dela? O que será dele, Pai? Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, dessa pessoa. Tem misericórdia, Pai, dessa mãe que tem lutado sozinha pelo filho, dessa esposa pelo marido, marido pela esposa, dessa pessoa, Pai, que está desesperado e desesperada. Ajuda ela, Pai. Livra essa pessoa da vergonha. Livra essa pessoa, Pai, daquilo que provavelmente pode acontecer, Pai. De pessoas chegarem, falarem e começarem a apontar o dedo e falar: eu te falei que não ia dar certo, eu falei que as coisas não iam acontecer. Meu Deus, livra essa pessoa, Pai, dos inimigos. Livra essa pessoa, Pai, dessas pessoas que têm se levantado e armado ciladas, preparado, Pai, o laço para que essa pessoa possa cair. Senhor, nos livra, Pai, porque tem coisas que não estamos enxergando. Tem coisas, Pai, que não estamos vendo. Mas se existe um laço, uma armadilha preparada contra nós e contra a nossa casa, seja agora quebrado, anulado, arrancado dos nossos caminhos. Dá vitória, Pai. Toca nessa causa, nesse processo. Toca nessa empresa, nessas vendas. Envia cliente, prospera. Meu Deus, prospera o trabalho das mãos dessa pessoa. Aonde colocar as mãos e os pés, que o Senhor possa dar vitória. Que os olhos do Senhor estejam sobre a nossa vida e nos conceda a graça, a misericórdia, Pai. Perdoa, Senhor. Que a partir desse momento o Senhor possa fazer uma reviravolta, uma mudança, uma transformação na vida dela e na vida dele. Toca no casamento, na família, na vida sentimental, espiritual, no emocional, Pai. Toca nesse coração que se sente atribulado, angustiado. Essa pessoa, Pai, que tem vivido dias difíceis, momentos complicados em sua vida, que o Senhor possa libertar. Que o Senhor possa levantar o caído, desanimado, aquele que está abatido, aquele que provavelmente está entregue, porque está sozinho na batalha. Porque realmente, Pai, talvez tenha levantado bandeira branca e tenha desistido da luta e da batalha. Não porque quer, é porque não consegue lutar, Pai. Não porque quer desistir, mas porque não tem forças para prosseguir. Mas que o Senhor possa dar a vitória. Que o Senhor possa conceder, Pai, bênçãos na vida dessa mãe, dessa esposa, desse homem, desse pai e dessa pessoa que ora conosco nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus. Liberta os filhos, liberta a família de brigas, de contenda. Toca nessa casa, abençoa, prospera, multiplica, dá vitória, Pai. Abre a sua mão, minha irmã. Abre a sua mão, meu irmão. Com a palma das mãos voltada para o céu, porque o Senhor te entrega nesse momento a sua vitória. Receba a bênção do Senhor, receba a saúde, receba a vitória, tanto para você e também para a sua família. Seja curado, seja liberta, receba portas abertas, bênçãos na vida financeira, receba a multiplicação, que os clientes apareçam, que venha multiplicar a renda, a venda. Que Deus te honre no seu trabalho, na sua loja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê vitória contra os seus inimigos. Contra a inveja, contra o olho grande, contra as setas, os dados inflamados do inimigo. Que Deus te dê vitória nesse momento. E não importa a quantidade. Não importa as lutas que se levantaram. O que importa é que Deus é contigo. E Ele te dá vitória nessa peleja. Fecha a sua mão. Fecha a sua mão, entrega a sua vida, minha irmã. Entrega a sua vida, meu irmão. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego tudo em tuas mãos, pois em ti confio. Eu confio no Senhor. Eu confio na tua palavra. E eu sei, Pai, e eu sei que o Senhor me fará sorrir. O Senhor me dará vitória nessa peleja. O Senhor me dará vitória nessa batalha. E o sorriso o Senhor colocará no meu rosto, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, eu declaro e profetizo que hoje será um dia de vitória e um dia de milagre. Diga assim comigo, minha irmã, meu irmão: hoje será o dia
mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.